Olá, hoje vamos mergulhar num tema que, olha, tira o sono de muito contribuinte. Como sair da famosa malha fina da Receita Federal? É verdade. A gente se baseou aqui em guias oficiais, normas da Receita. A ideia é dar um caminho, sabe? Um roteiro prático para resolver essas pendências. Exato. É uma situação chata, mas comum, e tem solução. Tem solução, isso que importa. Então vamos lá? Vamos. Bom, a malha fina, ou malha fiscal, é basicamente um pente fino automático, né? Hum, A Receita cruza os dados que a pessoa declarou no imposto de renda com o que outras fontes informaram. Empresas, bancos, médicos. certo. Se o sistema pega alguma divergência, alguma coisa que não bate, a declaração fica retida. Fica lá para uma análise mais detalhada. Isso está tudo explicado nos manuais da Receita. Entendi. E por que será que tanta gente cai nisso? Quais são os erros mais, assim, frequentes? Também, tipo, dependentes que não poderiam ser deduzidos, pensão alimentícia com valor errado, gastos com educação. E às vezes, bom, é só um erro de digitação mesmo. Faz sentido. E aí, identificou o problema. Qual o primeiro passo para regularizar? Então, o caminho mais comum, geralmente o primeiro a se pensar, é a declaração retificadora. Retificadora. Certo. Se a pessoa percebeu que errou, sabe, digitou um número errado, esqueceu de informar algo, ela pode simplesmente enviar uma nova declaração. Corrigida. E como faz isso? É complicado? Não, é online, pelo portal ICAC da Receita. O ideal é primeiro dar uma olhada no extrato da declaração, lá no ICAC mesmo, para ver exatamente qual é a pendência que a Receita apontou. Aí, com base nisso, preenche a retificadora e envia. Entendi. E a dica de ouro aqui é fazer isso antes de receber qualquer notificação oficial, uma intimação. Ah, por quê? Porque demonstra boa fé, né? E geralmente evita multas mais pesadas ou complicações maiores. É ser proativo. Certo, ser proativo. Faz todo sentido. Mas e se a declaração estava certinha nos dados? Mas o problema foi, sei lá, não pagar o imposto ou pagar a menos. Ah, boa pergunta. Nesse caso, a solução é outra. O pagamento do imposto devido. Pagamento direto. Isso. Se a única coisa errada foi a falta de pagamento ou um pagamento parcial, é só entrar no ICAC, gerar o DARF. O DARF, a guia de pagamento? Exato. O sistema já calcula com os juros e a multa por atraso, aí é só gerar a guia e pagar. Muitas vezes, se os dados estavam todos corretos na declaração, nem precisa retificar nada. Só pagar o que ficou faltando. Parece mais simples, então. E tem como usar créditos? Tipo, se a pessoa pagou imposto a mais em outro momento ou tem restituição para receber, dá para usar isso para quitar a dívida da malha? Dá sim. Existe a compensação tributária. Compensação. É feita por um sistema específico também dentro do ICAC, chamado Perdcomp Web. É uma ferramenta bem interessante. Permite usar créditos que a pessoa já tenha com a Receita, imposto pago a mais, restituições de anos anteriores não resgatadas, para quitar esse débito da malha fina. E como funciona na prática? Basicamente, informa-se o débito que quer quitar e qual crédito vai usar para isso. Mas olha, tem um ponto de atenção. Qual? Aqui o crédito existe e é válido. As regras são bem específicas. Entendi. É útil, mas tem que usar com cuidado. Agora vamos pensar num cenário diferente. E se a pessoa olha a pendência e fala, não, eu não errei nada. A Receita está enganada. Ah, isso pode acontecer. Nesse caso, o caminho é o processo administrativo de defesa. Uma defesa formal, então. Exatamente. Se a pessoa tem certeza que está certa e a retenção foi indevida, o primeiro passo é monitorar o ECAC. Tem que esperar uma comunicação oficial da Receita. Tipo uma intimação. Isso, uma intimação fiscal ou até um auto de infração. Quando esse documento formal chegar, aí sim a pessoa pode apresentar a defesa dela. E como apresenta? Geralmente direto pelo ECAC também. Anexa os documentos que comprovam que a declaração estava correta. Se já tiver recebido um auto de infração, o nome do recurso é impugnação. Impugnação. Que é uma defesa mais formal, direcionada a um órgão específico, o CARF, que julga esses recursos fiscais. Normalmente tem um prazo para isso, uns 30 dias. E certo. Prazo curto. Sim. E claro, para contestar, é fundamental ter todos os comprovantes, tudo organizado. Senão fica difícil provar o direito. Com certeza. Organização é chave. E me parece que, seja qual for o caminho, retificar,
Pagar, compensar ou contestar tem uma coisa que é sempre essencial, né? Sem dúvida nenhuma. Acompanhar tudo de perto pelo ECAC. Ficar de olho no portal. Exato. Verificar o extrato da declaração direto, ver se tem alguma mensagem nova da Receita, checar os prazos. O ECAC é o canal principal, não dá para descuidar. E se a pessoa simplesmente ignorar? Deixar pra lá? O que acontece? Nossa, aí a coisa complica. E complica muito. Imagino. Ignorar a pendência pode levar a um auto de infração. A multa padrão é de 75% sobre o imposto que faltou pagar. 75%. É pesado. E se a Receita entender que houve intenção de fraudar, essa multa pode dobrar. Ir para 150%. Meu Deus! E não para aí. Correm juros, calculados pela taxa Selic, que podem aumentar bastante o valor. O nome da pessoa pode ser inscrito na dívida ativa da União. O famoso nome sujo na Receita. Exato. E o CPF pode ficar com restrições. Isso dificulta empréstimos, financiamentos, abrir conta em banco, até prestar concurso público. O custo de não fazer nada é altíssimo. Idealmente, não vale a pena arriscar. Diante de tudo isso, para a gente ir fechando, que dicas finais você daria? Para quem está nessa situação ou quer evitar cair nela? Bom, acho que 3 pontos são cruciais. Primeiro, guarde todos os comprovantes que você usou na declaração. Por quanto tempo? No mínimo por 5 anos. Eles são a sua prova, a sua defesa, caso precise. Certo. 5 anos. Segundo, se tiver qualquer dúvida, qualquer insegurança sobre como proceder, não pense 2 vezes. Procure um contador, um profissional especializado. Às vezes, tentar resolver sozinho pode piorar a situação. Boa dica. A ajuda profissional é importante. E terceiro, que talvez seja mais importante, regularize a situação assim que perceber o problema, espontaneamente, antes da Receita te chamar. A proatividade de novo. Exato. Agir antes quase sempre evita as multas mais pesadas, as punitivas. Mostra que você quer acertar as contas. Perfeito. Então, para resumir a nossa conversa, cair na malha fina não é o fim do mundo, mas exigir atenção, informação e principalmente agilidade. Isso mesmo. Usar as ferramentas que a Receita oferece, como o ECAC, é fundamental. Seja para corrigir um erro, pagar o que deve, usar um crédito, ou até para se defender se achar que está certo. E fica talvez uma reflexão, né? Além de só apagar o incêndio, de resolver o problema atual, como essa experiência, mesmo sendo chata, pode servir de lição. Talvez seja um empurrãozinho para organizar melhor os documentos fiscais daqui para frente, planejar a próxima declaração com mais calma. Transformar o problema em aprendizado para o futuro. Exatamente, para evitar que aconteça de novo e ter mais tranquilidade financeira.